Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Domingão. Eu aqui ainda acordando. Você também? Vocês estão bem? Vamos lá, então hoje a gente tá no capítulo 15 de Jó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ai, tô com sono. Tô com bastante sono. Hoje eu deixei assim, bem natural, sem filtro. Também não passei um brilho. Ai, tô com sono, gente. Mas vamos começar. Então, estamos no segundo diálogo. Começamos aí, então, dos capítulos 15 ao 21. A gente vai ali. Tá... Eu não sei. Eu acho que é porque começa a partir da segunda fala ali dos amigos, né? Então ele vai estar falando aqui nesse capítulo. Vamos começar orando e aí a gente lê, faz conforme a gente está fazendo no livro de Jó, deixa Deus conduzir todas as coisas, porque afinal de contas esse é um livro desafiador, né, gente? A gente depende da misericórdia de Deus pra gente ter como falar. Amém? Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Nós apresentamos diante de Ti, Pai. Mais uma semana, Deus, começando aí em Sua presença. Muito obrigada, Deus. Fica conosco. Nós precisamos de Ti, da Tua bondade, misericórdia, fidelidade nos cercando. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos mais uma vez aprender com este livro e com este capítulo, Pai. Que todos os dias o Senhor venha falar conosco. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer no capítulo 15, versículo 1 o seguinte. Então ele faz da região de Temã em resposta disse: Jó, um sábio não responde com palavras ocas. Não fique inchado com opiniões que não valem nada. Essa música é muito bonita, né? Deixa eu abaixar, porque senão ela vai tomar toda a nossa atenção. Não queria abaixar tudo. Foi, gente. Deixa eu contar. Pronto. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, eu vou explicar, vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo.
Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando o rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem, até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Bom dia, mami, seja bem-vinda. Então aqui ele começa a segunda fala dele perguntando por que Jó estava se revoltando tanto contra Deus, que ele estava levando pessoas até mesmo a não orar mais, com as suas queixas, com as suas críticas, por mostrar, por deixar bem claro para todo mundo que ele estava sofrendo uma coisa injusta de Deus. Então ele começa com esse tipo de discurso, falando ali que Jó estava sendo insensato nas palavras. E aí depois ele parte falando sobre os maus, sobre as pessoas más, né? O que elas recebiam, aquela questão que a gente já tá falando, né? Sobre pecado e consequência, fazer alguma coisa de errado e sofrer o castigo de Deus. Mas aqui eu vejo como um sinal de alerta, assim, sabe? Que ele estar dando pra Jó, falando, Jó, cara, você anda muito murmurão, você anda muito crítico em relação a Deus, a gente sabe do que você tá passando, mas na boa, sabe o que recebem os maus? Os maus recebem isso. Então ele vai falar, não escapará da escuridão, ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados, as flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Então assim, ele vai falando ali, ele vai dando algumas orientações e direções para Jó, até mesmo para Jó, se ligar, parar de reclamar um pouco. E às vezes a gente precisa também, né? Eu não sei se... como é que se diz? Se ele faz estar certo em todo o seu discurso, mas eu acho que é bom. É bom, sabe? A gente ter amigos assim que, vira pra gente e fala, para de murmurar, cara, para de ser tão crítico, sabe? Na hora da sua dificuldade, da dor, né? Querendo ou não, vai surgir aquele pensamento que você tá sendo injustiçado, vai surgir um coração, talvez, né? Mas, como é que se diz? Que fique mais endurecido. Então, sabe, se cerque de pessoas que vão trazer Deus para esse momento, que vão trazer a palavra de Deus, que vão alertar você quando você estiver, sabe, murmurando demais, criticando demais, sendo duro demais, perdendo a sua fé, perdendo a sua confiança, sabe? E que fale sobre o que o Senhor, né, sobre a realidade dos fatos. Então eu acho que ele faz aqui, ele não é de todo errado, não.
Mais uma vez, né? Eu em defesa dos amigos de Jó. Mas assim, pode ser sim que, sabe, todos eles, na verdade, todos tinham uma concepção equivocada a respeito de Deus, tanto Jó quanto os amigos dele, né? Todos eles achavam que, tipo, se você errasse, literalmente você precisava ser castigado, né? E, enfim, principalmente com a nova aliança, a gente está num momento muito novo. Não que não exista o castigo, a consequência, né? Mas enfim, o que eu tiro desse capítulo é mais ou menos isso, sabe? Hoje eu acordei pensando um pouco sobre isso, e eu fui orar a respeito, e eu fui orar e eu falando para Deus, porque teve uma fase da minha vida que uma fase, assim, eu passei por um momento assim de bastante deserto, sabe? Né? Quem me conhece sabe que eu tenho família longe, aqui é praticamente eu e minha mãe. Antigamente eu tinha muitos amigos, eu tinha muita gente ao meu redor, e aí teve um tempo que eu fiquei mais isolada, muitos amigos se foram, outros eu mesmo me desfiz. E aí eu falando, sabe, teve época na nossa vida que eu passei uma vida financeira bem regrada, bem difícil. E isso tudo, sabe, ou a gente se afasta de Deus, ou a gente se aproxima de Deus. Isso tudo me levou a cumprir o propósito pelo qual eu tô cumprindo hoje, sabe? Vim aqui falar com vocês a respeito de Deus significa que todas as lutas, que todas as vezes que eu sofri algumas perdas, isso me levou para mais perto de Deus, a ponto de poder hoje falar do amor dele, falar que ele foi bom, falar que ele foi fiel. E eu acordei com essa canção na cabeça, sabe? Então a gente precisa saber que nem sempre as coisas vão acontecer da nossa maneira, da maneira que a gente quer. E quando elas não acontecerem, o Senhor ainda assim vai estar nos cercando com amor, com fidelidade, com bondade, sabe? Nos levando ao centro da vontade dEle, nos forjando o nosso caráter. Então, que nós sejamos esses, sabe? Que aprenda a ver no deserto, na dificuldade, na dor, na doença, na falta, na escassez, essa, não sei, aprenda a manter o coração. No dia, no momento, a gente só precisa manter o coração. A gente só precisa continuar orando, a gente só precisa continuar jejuando, a gente só precisa continuar ouvindo a Deus, a gente só precisa obedecer, a gente só precisa continuar seguindo, fazendo as coisas que são necessárias ser feitas. Aqui ele estava falando isso, Jó, para de reclamar, para de falar, para de, sabe, você tá levando até as outras pessoas a não orarem, a acharem que realmente, sabe, Deus pode ser um Deus injusto, Deus pode ser um Deus não tão bom assim. E então a gente só precisa continuar fazendo. E aí ao longo do caminho, depois do tempo percorrido, depois que isso tudo passou, depois que aconteceu, depois que ficou para trás, ou ainda que você esteja vivenciando isso, as coisas fazem mais sentido porque você vai, tipo, se você colocou o seu coração da maneira certa, então você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu não morri, eu venci, eu vim até aqui, e o Senhor cuidou de mim, o Senhor, sabe, foi cercando ali de amor, de bondade, de fidelidade. Eu já tô chorando. Pleno domingo, eu acordei sensível, não sei porquê. Eu acho que eu tô cansada. Eu passei o dia fora fazendo treinamento. Ele está te aprofundando no caminho que deve seguir. Exatamente. Exatamente, mãe. Então, tudo aquilo que vier como dificuldade, para de reclamar um pouco, cara. Para de murmurar. Talvez seja difícil para você estar passando. Para Jó não tava fácil, gente. Para Jó não tava fácil. Mas se você simplesmente permanecer e seguir firme e seguir fazendo o que tem que fazer,
Depois você vai ver como Deus foi bom pra você. Como ele foi fiel. Como ele foi justo. Como ele foi sincero. Como ele foi sensato. Como ele foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Amém? Acabou o nosso tempo. Eu tô bem, tá? Tô alegre, tô contente, simbora pro nosso domingão, apesar de que hoje eu vou descansar, vou ficar na paz aqui. O dia tá lindo, quem tiver oportunidade vai desfrutar desse sol, dessa vitamina D. Deus abençoe, procura uma igreja, procura uma casa pra você congregar também, tá bom? Tchau, gente.